Boa noite a todos. Boa noite. Vocês estão muito desanimados, gente. Não é mesmo? Tá frio, mas... E olha, faz parte desse tema de hoje a gente ter mais ânimo, mais empolgação. Então vamos repetir para a gente ficar com o astral bem alto, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Tá vendo? Sabia que vocês podiam. É mais legal, não é? Então, graças a Deus... eu quero começar pedindo desculpa para vocês, porque eu quero ler um texto que eu trouxe aqui. Ler sempre é meio chato, né? Ouvir alguém ler, mas ele é bem curtinho, e depois que eu lê-lo, vocês vão me dizer se eu tinha razão de ler ou não. Porque é uma história, mas assim, eu acho que eu não conseguiria contar essa história de memória, de cabeça. Vocês depois vão me dar a opinião de vocês, tá? Então ela diz assim: é uma história com 4 personagens. Esta é uma história, como eu disse, de 4 pessoas. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém, certo? Havia um trabalho muito importante a ser feito, e todo mundo tinha certeza de que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Alguém zangou-se, porque era um trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. Ao final, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. E aí? Dá para memorizar? Dá, né? Claro que dá, né? Mas assim, a gente é muito acomodado, não é? Se a gente forçar um pouquinho, memoriza. Mas eu falei, eu não vou correr o risco de esquecer na hora, né? Me confundir e esquecer. É pequenininho, então eu vou ler. E aí eu pergunto para vocês, isso tem alguma coisa a ver com a gente na nossa vida, no nosso cotidiano? Alguém acha que não? Tem, né? A gente é um pouco assim, não é? Pouquinho só. A gente deixa para depois, deixa para amanhã. Ah, não vou lavar a louça hoje não, tá muito frio, amanhã cedo eu lavo. Isso é simples, né? Mas tem gente que tem um trabalho para fazer, que tem que apresentar para o chefe na segunda-feira. Aí fala na sexta-feira, vou fazer no sábado de manhã. Sexta de noite, vou comer uma pizza, não vou fazer. Faço no sábado de manhã. Amanhã, se aquele sábado ensolarado, puxa, vou jogar um futebol, vou fazer um passeio. Sábado de tarde eu faço. Aí sábado de tarde, de noite não faz, deixa para o domingo, chega no domingo, aquela preguiça, aquela vontade de se aconchegar. Quer saber o que mais? Eu faço amanhã cedinho. Dá certo, gente? Vou fazer o trabalho cedinho antes de ir para o trabalho, né? Para mostrar para o chefe. Provavelmente não vai dar certo, não é? E assim a gente vai levando a vida. Muitas coisas, e falando dessa forma, são coisas do nosso cotidiano, do dia a dia. Coisa simples, tranquila, que até deixar para depois... não atrapalha muito. Embora, eu vou contar para vocês, eu tenho um amigo, não muito próximo, um conhecido, que foi fazer um curso na Austrália, foi ficar 1 ano lá. Toda noite ele ligava para a mãe dele para saber como que fazia as coisas na cozinha, porque lá o custo de vida era muito alto e o que ele ganhava não dava para ficar comendo fora e ficar pagando, ele tinha que fazer, isso é real. Aí ele não sabia fritar um ovo, não sabia fazer qualquer coisa e ligava para a mãe dele para perguntar como fazia. Sabe o que é isso? A gente é acomodado na nossa vida, né? E vai deixando para depois as coisas importantes que a gente podia aprender, colocar em prática, fazer, adiantar, agregar, né, ao nosso conhecimento, né? Inclusive coisas muito importantes como preservar amigos, né, nossa vida social, manter o nosso círculo, né, de amizades, e a gente vai deixando isso para depois. Então são coisas corriqueiras. Só que a gente sabe que nós vivemos uma existência aqui de aprendizado, não é verdade? Onde a gente tem que colocar em prática nossas habilidades, nossa forma de fazer as coisas e cada vez aprendermos mais para sermos melhores. Nós estamos expostos a essa condição aqui no nosso planeta, né? Que é um planeta de provas, de expiações. Tá certo que não é uma coisa tão drástica e terrível assim, mas é o nosso objetivo. Chegará um dia que nós vamos estar numa situação mais delicada, numa situação mais complicada, mais difícil, né? Às vezes
o desemprego, a perda de um ente querido, uma doença, né? E a gente fica sem chão, fica buscando a quem pedir ajuda. E aí a quem que a gente busca, gente? Na hora do desespero, na hora da necessidade maior, a gente busca Deus. E quando a gente se esquece de buscar a Deus, sempre tem aquele amigo, claro, enviado por Deus, embora a gente não perceba isso, que fala pra gente assim: ora que melhora, né? Eu já vi isso por parte dos evangélicos, mas eu acho muito legal. Ora que melhora, dá certo, né? Além da rima. Então a gente diz: olha, mas eu oro, eu estou rezando, eu estou pedindo, mas eu não recebi graça nenhuma, Deus não está me ajudando. Eu não estou conseguindo realizar resolver o meu problema, a minha dificuldade. Não está adiantando orar. Mas será que você está orando direito? Será que você está pedindo direito? Sabe, tem tanta gente que pede, que ora a Deus e consegue. Você já ouviu falar de Madre Teresa? Olha o que aconteceu com ela. Conta-se que lá na instituição das missionárias, certa manhã, ela foi procurada por uma das missionárias, que disse para ela assim: Madre, não temos nada de alimento para ofertar às pessoas hoje. As pessoas que eles alimentavam ali naquela instituição, muito pobre, muito simples, muito humilde. Acabou tudo, não temos um pão sequer. E a madre ouviu aquilo e apenas se recolheu aos seus aposentos. Passada aproximadamente 1 hora, conta-se que chegou ali um caminhão repleto de pães, que foi distribuindo, conta-se que era um feriado, e foi distribuído nas casas por cima dos muros e serviu para alimentar uma boa parte daquele povo. O que será que a madre foi fazer quando ela se recolheu? Será que ela foi orar? Será que ela foi pedir a Deus? O que será que ela fez para ter recebido essa graça tamanha? Ah, mas Madre Teresa é Madre Teresa, bom, não só Madre Teresa, Chico Xavier também tem um fato semelhante, porque conta-se que uma vez por semana ele ia lá no quintal da casa, debaixo do abacateiro, recebia pessoas que vinham em busca de uma palavra amiga, de alimento, e depois ele se recolhia. E naquele dia, essas pessoas já tinham ido embora, ele já estava se recolhendo, quando diz que chegou um veículo com várias pessoas cansadas, que vinham de muito longe, em busca também de auxílio, de palavras, de alimento, né, de falar com ele. E ele já não tinha mais nada para oferecer. Tinha dado tudo naquela manhã para as pessoas que tinham vindo antes. Mas conta-se que não demorou muito. Diz que aportou ali também uma perua cheia de panetones, e que alimentou aquelas pessoas e outras durante o dia. Chico também é um espírito, olha, eu jamais teria a pretensão de me comparar a ele. A madre, claro, eles nem precisam orar, não é verdade? Eles nem precisam orar, né? Parece até que Deus está ali observando a necessidade deles, e antes que eles peçam já atende o pedido. Olha só quanta diferença. Eles oram de uma forma que eu não consigo nem imaginar como que é. Que tal de oração é essa, não é verdade? Oração, ela é uma comunicação com Deus, uma forma de nós falarmos com o Criador, mas é muito antiga, né? Desde que a humanidade, a gente tem indícios, relatos de oração. Querem saber? Quem já viu os textos lá do livro de Salomão? Já ouviram falar de Salomão? Né? Da sabedoria de Salomão? São maravilhosos os textos, são verdadeiras preces maravilhosas. E os salmos de Davi? Salmo 91, Salmo 23. Olha, antes de eu ser espírita, né, eu
pegava a Bíblia, a única coisa que eu gostava de ler eram os Salmos, porque são tocantes, né? Eles retratam a nossa necessidade. Então a oração, ela é muito antiga, o homem sempre orou. E depois, se nós viermos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar todo o ensinamento de Jesus, nos ensinando a orar e nos mostrando a forma mais sintética, a forma mais rápida, a forma mais direta de falar com o Criador. Alguém arrisca um palpite de que seria isso? O Pai Nosso, não é, gente? O Pai Nosso, ele é completo. E nós vamos encontrar dentro da codificação, no Livro dos Espíritos, na questão 659, quando Kardec nos fala que o Pai Nosso, ele sintetiza em 3 partes, as partes principais de uma oração, que é, na primeira parte, a adoração, quando a gente adora a Deus, né? Mostrando a Ele, elevando a Ele, que é o Criador da vida, que é o responsável por tudo no universo, é a adoração ao Criador. Depois, a parte em que a gente pede, não é? A gente pede o pão nosso de cada dia, que nos perdoe, e depois a gente agradece. Então, nós vamos percebendo aí que o Pai Nosso, quando a gente ora o Pai Nosso, você já está fazendo as partes importantes de uma oração. Puxa vida, mas eu oro tanto e não consigo realizar, não consigo encontrar solução para o meu problema. E esse amigo fala, mas tem que ter um jeito. Você não viu que está lá no Evangelho quando Jesus disse, pedi e obtereis? Se nós pedimos, vamos obter, porque Jesus disse que isso iria acontecer. Será que você está pedindo da forma certa? Jesus nos mostrou algumas regrinhas, algumas formas, assim discretamente dentro do Evangelho, para que a gente pudesse conversar com Deus de uma forma mais direta, mais sincera, né? Então, quando Jesus fala assim, quando você ora, você confia em Deus? Será que a gente confia em Deus de verdade quando a gente faz a nossa oração? Abrindo um parênteses aqui, tem uma historiazinha tão simples que eu adoro falar ela para mostrar quanto que a nossa confiança em Deus é pequena. Você já ouviu falar aquela história do alpinista? Alguém já ouviu falar? Rapidinho, conta-se que um alpinista, lógico, estava escalando nos Alpes, já estava escurecendo, já estava tarde, e ele ficou enroscado lá no alto da montanha, né? E ali ele ficou apavorado, sem saber como sair daquela situação. E já escuro, sem enxergar nada ao seu lado, só vendo que tudo era gelo, frio e montanha, aquele abismo e tudo mais, ele falou, Deus, me ajuda, o que eu faço? Aí uma voz falou para ele assim, corta a corda, aquela, né, que ele estava pendurado, corta a corda. E ele ficou com aquele medo de cortar a corda. Você confia em mim? E ele dizia lá no seu íntimo, sim. Então corta a corda. Vocês cortariam? Ele não cortou. E ele foi encontrado pelos salvadores de manhã, morto a 1 metro do chão. Aí, gente, eu falo, a minha fé é essa. Eu, Luzia, eu acho que eu também não cortaria. Então a nossa fé é muito frágil. Bom, mas quando oramos, a primeira pergunta é essa: você confia em Deus de verdade? Depois a segunda questão: você se reconcilia com seus adversários? Jesus não falou? Ao orar, esteja de coração puro, de coração limpo. Se a gente não nos reconciliarmos com os nossos adversários, estaremos com o coração limpo? Aí eu venho pedir a Deus a bênção, a graça, mas para mim, para Ele, não quero nem saber. Ele me fez tanto mal, tá certo. E vai mais a fundo, você perdoa seus inimigos? Puxa, mais difícil, né? Você perdoa seus inimigos? Enfim, você ama teu próximo? Ao orar, será que nós seguimos essas regras? Esses ensinamentos, né? Ou melhor dizendo. E aí ele me pergunta e eu falo, eu não sei.
Às vezes eu acho que sim. Às vezes eu penso, de uma forma bem prepotente, que eu sigo essas regras. Mas às vezes eu acho que não. Na verdade, eu não sei. Eu não sei se eu oro da forma correta, se eu sigo o que Jesus falou. Quantos de nós, ao orar, de repente falam tantas palavras e pede, relaciona para Deus tudo o que precisa. Deus, eu preciso disso, disso, disso e disso. Deus me dá isso, isso e isso, né? E fala, ajoelha e pede. E quantos às vezes nem sabe como fazer isso? O que será que é certo? Para que a gente alcance a graça. Afinal, Jesus disse, não é? Pedi e obtereis. Então vamos pedir. Tem uma história que conta o seguinte. Fala que um senhor todo dia entrava na igreja numa certa hora, ia até o altar, ficava alguns segundos ali e saía e ia embora. Todo dia ele fazia isso. E o sacristão ficou observando. Todo dia aquele senhor entrava, ficava um pouquinho e ia embora. O sacristão começou a ficar preocupado. Por quê? A igreja tinha objetos de valor. E ele ficou muito, pensativo. O que será que ele quer? Aí um dia falou, eu vou perguntar. E chegou nele, pediu licença, e falou, eu observo que o senhor todo dia entra, fica um pouquinho só, e depois vai embora. Por quê? Aí ele falou assim, eu venho orar. Só que eu não sei falar aquelas palavras que o padre fala, aquelas orações longas, tão bonitas. Eu não sei falar nada disso. Então eu chego aqui e eu apenas digo, oi Jesus, eu sou o Zé, eu vim te visitar. E aí eu vou embora. E aí o sacristão se deu por satisfeito e continuou. O Zé vindo lá todo dia, até que, numa certa época, o Zé sumiu. Não apareceu mais lá. E o sacristão ficou pensativo, o que será que aconteceu? E foi procurar se informar ali na redondeza. E ficou sabendo que ele tinha sofrido um acidente e estava internado no hospital próximo. E o sacristão foi lá visitá-lo. Chegou lá, explicou direitinho, conversou com a enfermeira e ela disse assim, olha, realmente entrou esse senhor aqui, ele está numa ala do hospital, mas é curioso, nós observamos que depois que ele entrou naquela ala do hospital, a ala ficou diferente. Muitos lá se curaram e já receberam alta. E lá é uma ala diferente, todos estão mais alegres. Foi depois que o Zé deu entrada. E foram lá ter com o Zé. Aí chegaram, conversaram com ele, e a enfermeira expôs isso para ele e perguntou, ora, mas seu Zé, o senhor é tão sozinho, não é? Não recebe visitas, está o tempo todo aí. Ele falou assim, não, eu recebo visita sim. E ao pé da cama tinha uma cadeira. Ele falou, tá vendo aquela cadeira ali? Todo dia ele vem, senta-se ali e diz assim, oi Zé, eu sou Jesus, eu vim te visitar. E nós pensamos, o Zé orava de que jeito? Será que o Zé seguia parâmetros, normas, formas de orar como nós vimos agora há pouco? Como o Zé orava, como ele conseguiu aquela melhora em toda aquela ala do hospital apenas dessa forma? Não sei, né? Vocês já ouviram falar em crise? Crise do futebol? Já, né? Um time perdeu 2 vezes, está em crise, troca o técnico. Crise na economia, né? Crise na política, crise na saúde. Vocês sabiam que tem crise na oração também? Tem. Fala-se hoje na crise da oração, gente, por incrível que pareça. A oração está em crise. É fácil até deduzir por que será. Quantas pessoas ateas existem no meio de nós que não acreditam em nada? Só acreditam no que pode ver, tocar. Para elas não existe Deus, um mundo espiritual. Vocês sabiam disso? E da fragilidade da nossa fé? É um fator que traz a crise na oração. Falamos já, né, da nossa fé é forte, robusta.
Não é, né? Nossa fé é muito frágil. Tem tantas questões como a liberdade. Vocês estão de parabéns, gente. Vocês fizeram uma escolha hoje. Eu vou no centro, vou ouvir a palestra, vou tomar o passe. Mas uma boa parte das pessoas fala assim: eu ir? Imagina! Depois eu passo lá na orientação, aí eu vou ter que ir toda semana. Que isso? Aí justo na quarta-feira, o dia do jogo? Não vou. Minha liberdade é muito importante. Esse é um fator. Outros ainda, como a evolução da ciência, né? Para que eu vou procurar um centro para fazer cura, se eu posso ir na farmácia e comprar uma aspirina? Se eu posso ir no médico, é muito mais rápido, muito mais prático. Para quê? Eu tenho enxaqueca direto, tomo meu remedinho lá e passa. Então, são fatores que levaram à crise da oração, né? É muito mais fácil outras atitudes do que ir procurar, através da fé, da nossa ligação com Deus, orar e nos levar ao caminho da evolução espiritual, o próprio conhecimento, a busca, né, pelo conhecimento. Enfim, a oração também está em crise. Será que nós queremos fazer parte desse grupo de pessoas que estão aumentando esse bloco da crise na oração? Afinal, naquele momento muito difícil, porque nós caminhamos para isso. Mesmo aquela pessoa que faz parte desse bloco, um dia, no momento difícil, ela vai buscar a Deus, porque é a nossa salvação, é a nossa tábua, onde nós vamos nos apegar. E esse nosso amigo, naquele momento difícil, ele nos fala assim: pedi e obtereis. Está lá no Evangelho. Você já viu? Você leu o texto da forma correta, completo? Que no Evangelho segundo o Espiritismo também conta para nós no capítulo 25. Gente, como que é o texto? Pedi e obtereis só? Hein? Não, né? Pedi e obterei, batei a porta e se te abrirás, não é? Buscai e achareis, ajuda-te que o céu te ajudará. Se Jesus tivesse dito apenas assim, pedi e obtereis, diria para ele: olha, você tem um problema, dificuldade? Peça e você obterá. Jesus estaria indo contra uma lei de Deus. Jesus estaria derrogando uma lei de Deus. Está certo isso? Será que a gente pode fazer isso, gente? A gente sabe que as leis de Deus, não é? São eternas, imutáveis, naturais, e elas estão aonde? Em algum livro escrito por aí em algum lugar? Na nossa consciência. A gente consegue ir contra a lei de Deus? A gente consegue fazer o contrário do que ela nos mostra? Será que Jesus faria isso? Se nós pensássemos assim: é tão fácil pedir e obtereis? Será que a gente encontraria o resultado para o nosso pedido? Lembra daquele seriado da Dini é um gênio, da feiticeira, que era só fazer assim, ó, e a coisa se realizava? Puxa vida, seria bom demais, né? Aí esse nosso amigo fala assim: Jesus disse muito mais nas entrelinhas do que o simples pedir e obtereis. Buscar e achareis requer um mínimo de atitude, um mínimo de ação. Se você resolve buscar alguma coisa para achar, você tem que dar um passo, não é? Você tem que procurar, você tem que se movimentar. Se você vai bater numa porta, a mesma coisa. Para começar, aqui as portas estão tudo longe de mim, eu teria que ir até uma porta, né? E quando fecha, ajuda-te que o céu te ajudará, aí está o segredo maior do que Jesus disse. Aí lá no Evangelho, no capítulo 25, eu sempre tive paixão por esse capítulo, porque eu acho ele lindo demais. E quando você lê e encontra lá assim: olhai as aves do céu, não é verdade? Que não plantam nem colhem, mas Deus as provê. Olhai os lírios do campo, que nem mesmo as vestes de Salomão, no momento mais esplendoroso, são tão belas quanto estes. Mas por quê? Se Deus provê,
as aves, se Deus provê os lírios com as vestes mais lindas do universo, o que não faria por nós, criaturas humanas, hein? Será que somos iguais aos pássaros, aos lírios? Hein? Alguém arrisca algum palpite? Somos iguais? Somos muito melhores. Tô certa? Não, não somos nem melhores nem piores. Apenas nós temos um predicativo a mais, gente. Nós temos o quê? Raciocínio, razão. Nós podemos escolher. Nós temos o dom da escolha, a liberdade, o livre-arbítrio. A gente pode escolher o caminho a ser trilhado. A ave pode. Ela pode falar assim, não, hoje eu preciso plantar, senão amanhã não vou ter o que comer. E o homem? Se a gente não trabalhar, não buscar, não fizer por donde, até por um tempo a gente pode conseguir alguma coisa, mas vai chegar uma hora que vai faltar e a gente vai falar, Deus, e agora o que eu faço? Nós podemos optar na nossa vida, se nós queremos seguir um caminho de dificuldade, né? De trevas, pisando no charco, na lama, se afundando, ou um caminho de luz, de claridade, de busca, de relação mais próxima com Deus. Nós podemos escolher, gente. Nossa vida é feita de escolhas. Como eu disse, o fato de estarmos aqui reunidos hoje é a opção de cada um, né? Felizes vocês e nós por estarmos aqui. Viemos pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa vontade. E podemos escolher na nossa vida o nosso pensamento, né? o nosso poder de orar, né? É a nossa ponte com Deus. A fé é o nosso caminho para que possamos conseguir os resultados efetivos quando oramos. Por isso que quando Jesus disse, pedi e obtereis, não era tão simples assim, mas tem que conhecer o ensinamento todo de Jesus, porque quando Jesus fala, tem muito mais nas entrelinhas. Eu gosto de dizer muito que Jesus, gente, Ele é o cara. Não existe uma vírgula que Jesus tenha dito que não tenha um sentido, que não tenha um significado para nós. E Ele nos deixa muito claro que nós devemos nos ajudar, darmos o primeiro passo, porque quando nós damos o primeiro passo, quando nós nos ajudamos a conseguir um objetivo, nós colocamos em mente o que precisamos, não é? O que disse Goethe, aquele filósofo austríaco, quando nós objetivamos uma coisa, uma situação, um bem, todo o universo conspira a nosso favor. Aí nós voltamos atrás e vamos nos lembrar da Madre Teresa, do Chico, que a gente estava falando, do Zé. Então, é preciso parâmetros, é preciso regras para a gente orar? Cada um ora como acha melhor. Ajoelha, muitas palavras, poucas palavras, o que importa é o que está no coração. E o que importa para nós, seres racionais que pensam, que somos dotados do livre-arbítrio, que Deus nos permitiu essa propriedade através da evolução, porque sim, nós evoluímos, nós viemos da selvageria, chegamos à civilidade, né? A criatura, ela vem da mônada, vai até a angelitude. Então essa evolução é bênção divina, que nos deu ainda o maior presente de tudo, que é a reencarnação, para que a gente possa acumular experiências, aprendizado, e tudo isso em nosso favor. Tudo isso atrelado ao livre-arbítrio, à nossa escolha. Mas precisamos fazer a nossa parte. Não adianta ficarmos esperando acontecer. Quando nós amealharmos na nossa existência uma gama muito grande de conhecimento, não só de inteligência, mas de experiência, de fé de verdade, nós vamos chegar lá, espíritos evoluídos, celestiais, e nós vamos não precisar orar com palavras, nem precisar pedir uma relação de coisas. Elas virão antes para nós.
Elas acontecerão no momento certo, sim, assim como o Zé. Nós não vamos pedir além daquilo que precisamos, porque nós vamos estar num patamar de entendimento que não será necessário, é natural, vai acontecer simplesmente, como Zé dizia, não é? Oi Jesus, eu vim te visitar. Quando nós nos predispomos a ajudar o nosso semelhante, a amar o nosso próximo, como Jesus disse, você ama teu próximo quando você ora. Quando nós tivermos em nosso coração esses sentimentos, perdão aos inimigos, nos reconciliarmos com os adversários, todo o nosso redor, toda a nossa aura vai se modificar, será diferente. A nossa ligação com Deus será muito mais efetiva, será muito mais rápida. A nossa compreensão do que é necessário será muito mais eficiente. Ah, mas isso só vai acontecer depois que eu desencarnar, que eu tiver passado por várias... Tá bom, tudo bem. Tem uma passagem no livro, eu não sei se é Os Mensageiros ou Missionários da Luz. E eu também não sei se eu vou conseguir retratar direitinho, mas aí vocês podem pesquisar, é bom até a leitura de primeira linha. Mas ele conta lá, o André Luiz, que um espírito desencarnado, já no plano espiritual, ele estava seguindo, né, sua caminhada rumo, lógico, a chegar num patamar bem elevado. Então, naquela caminhada, ele já era um espírito que estava mais evoluído, que estava fazendo de tudo para ficar melhor, para ser melhor. Mas aquilo não chegava muito, e ele pergunta, né, para outros espíritos superiores ali, o que acontecia, por que ele ainda não conseguia a plenitude, né, do bem-estar, da luz, né, da paz interior. E aí o espírito explica para ele assim, que ele olhasse para trás, porque ele estava seguindo um caminho em frente e para trás ficava aquele, digamos, umbral, trevas, sofrimento, angústia, né? Aquele ambiente de dor. E esse espírito fala para ele olhar e diz, agora você vê aqueles pontos luminosos no meio dessa região sombria? E é claro que ele fala que sim. E o Espírito diz para ele, são espíritos iluminados que ficaram para ajudar aqueles necessitados ainda, que não conseguem ver a luz, a claridade. Então isso nos mostra que mesmo lá numa outra dimensão, um dia, nós vamos ter condição ainda de entender a plenitude da ligação com Deus. E isso começa hoje, no ajuda-te que o céu te ajudará. Ah, mas é muito difícil. Às vezes a situação parece tão complicada. Como? Eu não consigo ter uma atitude que me ajuda a resolver, a solucionar. Olha, eu vou contar uma outra passagem para vocês, e eu não sei se ela é verdadeira, se é real. Ela foi trazida por Saint-Exupéry. Já ouviram falar? O autor do livro Pequeno Príncipe. E ele conta que essa história se passou com um amigo dele. Então eu não sei se ela é real ou se ela é uma metáfora para que a gente possa pensar. Então ele conta assim, que esse amigo, um empresário, estava viajando no seu jatinho, sobrevoando os Alpes, que ia para um trabalho em outro lugar. E aí deu pane no avião e o avião caiu ali nos Alpes, no meio da neve. Ficou todo destroçado e quando ele acordou, que se deu conta de si, ele estava ali, preso nos destroços, sem condições de levantar voo, naturalmente, e sem condições de caminhar. Preso, literalmente, com a perna machucada. E quando ele viu aquela imensidão de gelo, de neve ali em toda a volta, teve ciência que jamais seria encontrado e que não tinha como sair dali. Entrou em pânico, principalmente quando ele se lembrou da esposa e do filhinho de 1 ano, que ficariam desamparados com a morte dele. Ele entrou em crise total, sem saber o que fazer, não por ele, mas pela esposa querida, pelo filho amado. E aí, de repente, um alívio, e ele se lembra que tinha uma apólice de seguros que beneficiava a esposa e o filho,
que alívio, eles estão protegidos. Mas ali pensando, sentindo aquela dor, né, dos ferimentos, ele se lembra de uma cláusula da apólice que diz que a esposa e o filho só receberiam os benefícios se o corpo dele fosse encontrado. Novamente o pânico, porque a tempestade viria, ele seria encoberto, jamais ele seria encontrado. O que fazer? O que fazer naquele momento? Ele falou, não serei encontrado aqui se eu não sair daqui. Eu preciso sair daqui desse lugar, eu preciso ser encontrado. Eu vou sair daqui. E fez um sacrifício enorme para se desenroscar dos destroços, com a perna muito machucada. Eu vou dar o primeiro passo. Puxou a perna e deu um passo. Com muito esforço, puxou a perna a outro passo. Meu Deus, eu preciso dar mais um passo, só mais um. Deu mais um passo. E assim foi, minutos, horas, puxando a perna com as mãos e dava um passo. E se encorajava, puxava outro passo, por horas. Até que de repente, sem aguentar mais, sem forças nenhuma, ele perdeu os sentidos. Final da história, ele foi encontrado por uma equipe socorrista. Quando abriu os olhos, estava no hospital e perdeu apenas o dedo do pé, por causa do frio, da neve, do gelo. E aí respirou tranquilo, por ter conseguido um passo de cada vez. Às vezes nós nos desesperamos diante das dificuldades e nos esquecemos, um passinho de cada vez, nos ajudando e confiando em Deus, não como o alpinista lá que não teve coragem de cortar a corda, procurando colocar em prática todo o sentimento do Zé quando entrava na igreja para orar, e acima de tudo nos instruindo, porque Kardec nos ensinou, não é? Orai, vigiai e instruí-vos, porque a instrução, porque o conhecimento nos fortalece e nos ensina o caminho, porque Deus nos fala a todo momento, de diversas formas, através de uma pessoa, de um amigo, de uma música, de uma revista, de um texto, como aquele amigo, né, que no momento difícil fala, ora, ora que melhora. Então nunca nos esqueçamos, gente, que o ensinamento de Jesus é o cara. Nada do que ele falou se perde, nem ao menos uma vírgula. E ele nos disse de forma completa: pedi e obtereis. Não vamos nos esquecer. Buscai e achareis. Batei a porta e se te abrirás. Enfim, ajuda-te. Ajuda-te muito. Amem-se. Né? Vamos nos amar, nos ajudando, para que o céu, para que Deus, para que o universo nos ajude sempre. Afinal, somos espíritos imortais, né? É isso, gente. Obrigada por tudo, obrigada pela paciência de me ouvir. Que a paz de Jesus esteja com vocês, né? Felizes estamos por estarmos aqui reunidos. Graças a Deus. Obrigada.